E aí, beleza, pessoal? Tudo certo? Tudo jóia? Vamos seguindo aí, hein? Eita, olha a minha voz, hein? Caraca, que medo. Mas vamos lá. Seguindo então, a gente configurou as dependências, todas as bibliotecas necessárias para o projeto. E agora a gente vai configurar nossa string de conexão e a gente vai fazer algumas configurações também aqui para a nossa aplicação, tá? Então, já vamos lá com nossa branch. Eita, deu uns pipoca aqui. Deixa eu ver se volta tudo a funcionar. E já continua. E tem essa plaquinha aqui que ela transforma HDMI, aqui na câmera, HDMI em Type-C, mas às vezes ela começa a falhar. Então, desliguei ela e tenho que ligar minha dock. Dá mais trampo de ligar, mas beleza. A gente vai criar aqui então a nossa branch para essa próxima aula. Vai ser sobre config DB, configuração do nosso banco de dados. A gente segue a partir dela. Config DB. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui no App Settings e eu vou criar uma seção aqui para conexão. Connection String, ele até já aparece. E aqui a gente vai ter a nossa Connection String, que eu vou chamar de jogos DB. E aqui eu preciso atribuir o valor da minha Connection String, tá? E aí, se você já acompanhou com a gente aqui alguns outros vídeos, você já sabe como é que a gente faz para gerar isso. Nós vamos aqui, você vai precisar de um diretório, e eu vou lá no SQL. Deixa eu só trazer a janelinha do SQL para cá. Eu vou clicar aqui em conectar Database Engine. Vou copiar esse server name aqui, tá? Copiei isso. E aí agora eu vou nessa pastinha e vou criar um atalho e um arquivo de texto. Botão direito, novo. E aí você vai escolher aqui documento de texto e pode dar um exemplo de conexão, tá? Como TXT. E aí você vai alterar a extensão dele para UDL. Vamos lá. Se não estiver aparecendo para você a extensão TXT, você vai clicar aqui em exibir e aí você vai marcar essa opção, ó, extensão de nomes de arquivos ocultos. Extensão de nome de arquivos, perdão. E aqui ele quando não está marcado, tá vendo? Não aparece extensão. Você marcando ele, aí ele aparece para você certinho aqui, ó. Beleza? O TXT tá aí então. Beleza. Então agora você clica aqui no arquivo, dá um F2 e a gente altera a extensão TXT para UDL. Confirma, dá um Enter para abrir, ele vai alterar o ícone e ele cria essa propriedade aqui de dados. Você vai colar aqui o nome do seu servidor, altera aqui para autenticação do Windows e aí ele já vai listar para você os bancos. Seleciona os nossos jogos DB, clicando em testar a conexão, ele já deu certo aqui, então funcionou. Se você for usar a autenticação, coloca aqui o usuário, a sua senha certinho e aí valida se ele está passando. Se você estiver utilizando usuário e senha, você precisa marcar para ele salvar essa senha, tá bom? No meu caso aqui, Windows Authentication, então eu não preciso especificar usuário e senha. Ok. Agora eu vou editar de novo esse arquivo com F2 e aí vou voltar a extensão para TXT, confirmo. E aí agora eu consigo pegar a connection string que ele gerou pra gente. Então agora eu vou lá e abro esse arquivo. Aí ele vai carregar aqui para mim, você pode copiar essa linha aqui. Vou usar aqui esse arquivo que tinha usado pro Git, ó. Então vou arrancar esse provider, não precisa dele. Essa parte aqui do persist pode ficar lá no final. Então o que eu vou ter, esse usuário também não precisa. Esse aqui é o meu banco, né? Vou chamar de database. Esse data source pode chamar de server. Então esse é meu servidor, meu banco de dados e a minha autenticação. Só que ficou dois pontos e vírgula aqui, tá? Então copio isso. E agora aqui, voltando aqui no Visual Studio, eu vou colocar aqui como um valor do meu jogos DB, que é a minha connection string. Beleza, primeira parte da connection string. Então, o que a gente vai ter agora eu preciso configurar algumas coisas na minha aplicação.
quando a gente for criar e implementar aqui os repositórios e os serviços, eu vou ter que dizer para minha aplicação certinho onde está a injeção de dependência para eu poder usar a interface referente a um determinado classe que eu tenho implementado o código. Eu vou configurar também essa connection string e mais algumas outras configurações ali, tá? Para fazer isso, até a versão 3 ali do .NET, 3 ponto alguma coisa ali, eu tinha dentro da minha models, eu vou criar, na verdade, aqui uma pastinha de configuração, mas eu tinha uma classe especial de inicialização, que era essa classe startup, e ela não existe mais a partir da versão 6 ali, acho que é a versão 5, que eu não tenho a 4, né, então depois a 3 foi para 5, então eu vou criar uma classe aqui chamada startup, para fazer esse tipo de configuração, tá? A gente vai atualizar ela no decorrer aqui do nosso desenvolvimento, mas eu vou deixar essa classe como estática, que eu não vou instanciar nada. E eu vou ter um método principal aqui, estático, sem retorno, que eu vou chamar de configure. Então ele vai ser ele que eu vou chamar. E a partir dele eu vou ter todas as minhas configurações aqui certinho, tá? Eu preciso de 2 objetos aqui. Eu vou precisar do iConfiguration. Vou dar esse nome para ele, configuration, e eu vou precisar de uma iService Collection. Eu vou chamar aqui de services, então são esses 2 objetos aqui. E a partir deles, a gente vai fazer todas as configurações para funcionar a nossa aplicação. Primeira coisa, e aí eu vou criar deixar os métodos prontos, depois a gente só vai complementando e enriquecendo aqui. Eu vou chamar um de configure database, e eu vou passar como parâmetro o configuration e também minha service. Só que, obviamente, esse método não existe. Então, eu vou fazer um contraponto e vou escolher a opção aqui, ó, gerar esse método. E ele cria o método para mim aqui, bonitinho, de configuração do banco, tá? Além disso, eu vou também ter as minhas dependências. Então, vou ter um configure dependence. E aqui eu vou passar meu parâmetro de services. De novo, não existe esse método. Deixo o mouse aqui, o cursor nele. Ctrl ponto, gerar método. E ele cria o configure dependência. Eu vou deixar ele aqui embaixo, tá? A ordem aqui não faz diferença, só para manter a ordem do que eu criei ali. Que mais? Dentro aqui dessa parte de dependências, eu vou separar repositórios de serviços. Então aqui dentro eu vou tirar essa exceção que ele deixa para o padrão. E aqui eu vou criar um método chamado configure repositories. E aí eu passo essas services como parâmetro, tá? Posso até copiar isso, copiar e colar aqui, e eu vou ter a configure services. E recebe, ó, ironicamente, minhas services. Então vamos gerar também esses aqui, ó. Deixo o cursor do mouse ali, com Ctrl ponto, gerar um método. E aí depois aqui eu vou ter a configure services. E ele gera para mim aqui a service. Vamos só deixar ela bonitinha aqui embaixo. Beleza. Então aqui eu já tenho toda a estrutura. Eu preciso de configuração. Para aproveitar que a gente estava falando da connection string, eu vou precisar dessa informação do arquivo de configuração. Então vamos puxar esse dado aqui e já deixar ele disponível para configurar o banco. Então, a gente vai fazer assim. Vou criar uma variável de connection string que ela vai acessar a partir desse objeto configuration. Eu tenho aqui um get connection string. E aí eu preciso passar o nome certinho que eu criei aqui a minha chave, ó, jogosdb. Beleza, passei ele. Caso ele não exista, eu lanço uma exceção na aplicação, por exemplo, de que o argumento está nulo, né? Vou colocar aqui connection string não localizado. E aí, ele encontrando, ele seta certinho a connection string. Certo. Aí aqui eu vou deixar um comentário, mas ó, incluir configuração para o contexto do meu
Paint Framework Core. Que a gente não tem a classe de contexto ainda, mas eu tenho que fazer isso, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente consegue já fazer. Tá, a princípio é isso, tá? Então aqui, ó, no repository, incluir dependências de repositórios que não existem no momento. E aqui incluir as dependências de serviços. Na verdade, injeção de dependência, né? Mas é configuração para injeção de dependência. Mas tá bom. E agora vamos já deixar a chamada para essa parte aqui, né? Como é que eu faço para chamar isso? Em que lugar eu faço? A minha aplicação ela começa a rodar a partir da classe Program. E ele já deixa aqui por padrão, aqui, ó, adicionar serviços ao container. Eu preciso passar a configuração e os serviços. Isso já existe dentro desse objeto builder, tanto que eu uso aqui esse service em alguns momentos, né? Tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou criar o objeto de configuração, criar um config, a partir do builder, eu vou buscar aqui o objeto configuration. E também vou fazer a mesma coisa para o meu serviço, minha services, builder.services. E aí eu consigo agora chamar minha classe startup. Aí, ó, olha só a referência certinha, o caminho da nossa aplicação está dentro de Models, Configuration. Se você cria em outro lugar, vai aparecer o namespace equivalente. E aí eu chamo direto esse configure porque tanto a classe quanto o método são estáticos, tá? Os demais são privados, não preciso fazer a chamada, porque esse principal vai chamar tudo aqui pra gente, tá? Beleza. Então vamos passar aqui, ó. Primeiro, meu config e depois minha service. Beleza, startup implementada. Vou compilar a aplicação aqui. Fazendo build. E aí, por hora, vai ser isso, tá? Do que a gente fez. Como eu não estou usando ainda, de fato, as minhas interfaces não devem interferir na minha aplicação. Se eu executar ela aqui, vamos dar uma olhadinha. Ele deve passar e a gente consegue até validar se a connection string está tudo certo com ela, né? Ele está conseguindo puxar aqui porque ele não deu nenhuma exceção. Aqui no configure, dá um F12. Então ele está puxando a connection string. Tá, no momento ele só está guardando aqui, né? Mas a gente vai configurar isso certinho para usar depois. E tá funcionando essa de projeção aqui do tempo. O forecast tá de boa, tá? Beleza. Ok? Então, para finalizar, não perdermos nosso hábito, vamos subir aqui as nossas alterações. Diferente da aula 9 das dependências, a gente mexeu na estrutura do projeto, criou diretório de configuração, mexeu na classe program. A gente precisa salvar essas alterações, tá? Então, vou adicionar, comitar, configurações da aplicação para banco de dados, subir essas alterações, origem, vou para minha main, fiz um pull só para ver se não tem nada desatualizado, e eu faço merge aqui para minha aula 10, config db, tem lance de fazer o PR também por request, aprovação, mas por hora eu estou usando aqui só o merge mesmo, tá? Aqui eu já fiz o put, tinha feito o push, né? Deixa eu só voltar aqui. Git status, tornamento. Tá, já tá tudo atualizado bonitinho. Vamos validar aqui só. Não, não fiz o push não. Fiz o push certinho. Tá, agora sim. Git status ajuda bastante, né? Só pra validar as coisas. Tá certo. Então, agora sim, completamos.
E a gente se vê no próximo vídeo. Sigam com a gente aqui. Configuração pronta. Acho que agora a gente consegue... vamos criar nossa classe de contexto, Point, e nossa classe de gerenciamento de consulta, Connection Manager, para DO e para o Dapper. Beleza? Então é isso. Um abraço e eu fui. Até mais. Joia!